Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos ao Periscópio, um canal dedicado a histórias e curiosidades. Eu sou Thiago Queiroz e neste vídeo vou contar para vocês a história do mais famoso casal de criminosos da história, conhecidos como Bonnie e Clyde. Este casal, extremamente apaixonado, empreendeu uma curta, mas violenta vida de crimes, como assassinato, assalto à mão armada, roubo de carros, roubo a banco, sequestro e entre outros. A ficha criminal deles é longa e, em razão disso, a polícia empreendeu uma verdadeira caçada ao bando de Bonnie e Clyde. E como se não bastasse o interesse da polícia nesses dois, os jornalistas também ficaram muito interessados neles, porque sua história vendia jornais, algo que os alçou à categoria de celebridades do crime nos Estados Unidos. E acabou contribuindo para o triste fim desse casal, ao mesmo tempo que os imortalizou na história. Se você gosta de histórias e curiosidades, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal enquanto roda a vinheta. Pessoal, Bonnie e Clyde ficaram muito famosos nos Estados Unidos, principalmente devido à cobertura que a imprensa fez do caso na época. Seus crimes, apesar de graves, não eram tão hediondos quanto de outros criminosos célebres dos Estados Unidos. E nem seus roubos eram tão volumosos a ponto de impressionar a população. O que se tornou diferencial na história de Bonnie e Clyde é que eles eram muito astutos e sempre conseguiam fugir dos cercos policiais. Além disso, a imprensa, ao cobrir suas constantes fugas, sempre ressaltava que se tratava de um casal de criminosos, mas ainda assim um casal. E isso tornou a história deles uma novela, porque a cada dia o público comprava os jornais para saber o que Bonnie e Clyde fizeram no dia anterior e também para saber o desfecho da história. Ou seja, houve uma romantização dos crimes praticados por Bonnie e Clyde. Vamos conhecer essa história começando pelos protagonistas. Bonnie Elizabeth Parker nasceu em 1910 no estado do Texas. Ao atingir a idade adulta, ela tinha uma aparência bastante frágil. Ela tinha apenas 1,47 m, pesava cerca de 45 quilos, então ela passava a impressão de ser uma pessoa bastante frágil. Ela teve também uma infância bastante pobre, com muitas dificuldades, e casou-se bem cedo, por volta dos 16 anos, com um homem chamado Roy Thornton. Esse casamento foi tão cedo que ela inclusive largou a escola para se casar com ele. Ela não tinha concluído os seus estudos. Roy Thornton, ele já tinha uma vida no crime quando ele conheceu Bonnie Parker. Ele cometia pequenos roubos, como assaltos, roubo de carros, até que foi preso. E aí Bonnie se viu sozinha, seu marido estava preso e ela tinha que se virar para cuidar de sua sobrevivência. Chegou inclusive a trabalhar como garçonete durante um período e foi nessa época que ela conheceu Clyde Bogle. Clyde também era texano, nascido no ano de 1909. Filho também oriundo de uma família bem pobre, de camponeses inclusive, que durante a infância dele migrou para as grandes cidades em busca de uma vida melhor. Não obtiveram muito êxito, né? Então foi uma infância muito difícil, com muitas privações e numa região onde também havia muita criminalidade, né? Então não demorou muito para que Clyde também, logo na juventude, se envolvesse com o mundo do crime. Sua primeira prisão foi no ano de 1926, quando ele havia alugado um carro para visitar uma namorada que morava distante dele, bem distante, numa outra cidade. Ele queria impressionar a moça e a família e alugou o carro para visitá-la e não devolveu o carro. E aí a polícia, a locadora fez uma queixa, né? A polícia rastreou, localizou ele e o prendeu. Mas foi uma prisão bem curta. Após essa prisão ele teve uma outra série de prisões, todas muito curtas também, e todas em função de pequenos crimes, tá? Pequenos furtos, roubo de carga, carga pequena, tá? Não roubo de grandes cargas, todos crimes pequenos que ele ficava preso durante pouco tempo e logo era libertado
para responder pelo crime em liberdade. Mas isso mudou no ano de 1930, quando ele foi preso de novo e enviado para uma prisão chamada Eastern Prison Farm, que é uma prisão semelhante às nossas colônias agrícolas que existem aqui no Brasil, que são prisões, mas onde os presos trabalham, realizando atividades agrícolas, né? Plantando legumes, frutas, verduras, cuidando de animais, ou seja, eles estão presos, porém produzem. Então essa era uma prisão com um modelo semelhante a esse que existe aqui no Brasil. Essa foi uma prisão muito importante na vida de Clyde Bowell, porque lá ele teve um amadurecimento criminal. Ele conheceu criminosos, digamos, mais profissionais no mundo do crime, criminosos mais especializados, e também aconteceu um fato que marcou muito sua vida. Ele padeceu vários sofrimentos em Eastern Prison, e talvez o pior deles foi uma série de estupros praticados por um outro criminoso chamado Ed Crowder. Esse bandido, ele estuprava Clyde recorrentemente. Aliás, ele estuprava vários outros presos, né? Mas ele tinha preferência pelo Clyde porque ele ainda era bastante jovem. Esses estupros terminaram no dia que Ed Crowder morreu. Ele foi encontrado morto, atingido na cabeça por uma chave inglesa. Um preso chamado Aubrey Scully assumiu a autoria do crime. Porém, até hoje, historiadores especulam que muito provavelmente Aubrey apenas assumiu o crime, porque quem de verdade cometeu ele provavelmente foi Clyde. Bom, ele saiu de Eastern Prison no ano de 1932 sob liberdade condicional, e foi nesse período que ele conheceu Bonnie e eles se envolveram amorosamente. Bom, então como eu falei, Clyde saiu da prisão em 1932, mas ele já conhecia a Bonnie desde 1930, quando eles tinham uma amiga em comum que havia se acidentado, havia fraturado o braço, e Bonnie estava morando com ela para ajudá-la em suas atividades diárias. E aí Clyde foi fazer uma visita a essa moça e acabou conhecendo Bonnie. Nessa época, inclusive, Bonnie já estava casada com Roy Thornton, com quem inclusive ela permaneceu casada legalmente até o fim de sua vida, tá? Ela nunca se casou legalmente com Clyde. Mas nessa época eles não se envolveram, apenas se conheceram, e aí o Clyde foi preso, depois foi preso o Roy Thornton também, e aí quando o Clyde saiu em 1932 da prisão, ele reencontrou Bonnie e aí eles começaram um romance. Clyde saiu da prisão, como eu falei, amadurecido criminalmente. Ele saiu com um desejo de vingança muito grande devido aos sofrimentos aos quais ele foi submetido em Eastern Prison. E ele saiu da cadeia com um pensamento de que tinha que se vingar de alguma forma, e inclusive ele queria um dia promover uma fuga de prisioneiros lá de Eastern Prison. Bonnie, por sua vez, da visão dela, não tinha nada de estranho no comportamento de Clyde, porque ela estava acostumada a conviver com pessoas envolvidas com o mundo do crime e inclusive se relacionar amorosamente com essas pessoas, já que o seu próprio marido era um criminoso que inclusive estava detido. Mas ela nunca havia se envolvido muito diretamente na criminalidade, mas isso mudou a partir de 1932, quando ela firmou o relacionamento com Clyde e aí começou a se engajar nas práticas criminosas de seu companheiro. Então, eles dois, em conjunto com um outro criminoso chamado Ralph Fultz, formaram um pequeno bando composto a princípio apenas por esses três para praticar diversos tipos de crimes, principalmente roubos e assaltos. O início da quadrilha não foi muito promissor. O primeiro assalto que eles fizeram juntos, os três, foi a uma loja no estado do Texas, um comércio, onde durante o assalto a polícia foi acionada e cercaram o estabelecimento. Clyde não hesitou e fugiu, deixando para trás Bonnie e seu comparsa Ralph Fultz, que foram presos os dois. Enquanto ela estava presa, Clyde assaltou uma outra loja, onde ele acabou assassinando a tiros o dono dessa loja. Esse foi o primeiro assassinato oficial cometido pelo bando.
2 meses após a sua prisão, Bonnie foi solta e ela imediatamente procurou Clyde. Ralph Fields também foi solto e logo o trio estava reunido e eles passaram um período, alugaram uma casa e passaram um período ali pensando no que eles iam fazer, buscando planejar melhor suas próximas ações, os próximos assaltos, mas eles chamaram a atenção da vizinhança. E a vizinhança desconfiada, aqueles vizinhos novos ali que ninguém conhecia e que tinham um comportamento um pouco incomum, né? Não trabalhavam, sempre estavam com dinheiro, com carro, promoviam festas, né? Estavam sempre bebendo, faziam churrasco, essas coisas. Despertou a desconfiança dos vizinhos, que acionou a polícia. E a polícia, ao atender ao chamado, foi recebida a tiros. Os 3 agiram com extrema violência, causando inclusive a morte do subxerife que atendia a chamada, chamado Eugene Moore, e feriram o xerife com 7 tiros. Após esse tiroteio, os 3 fugiram e passaram uns dias perambulando por várias cidades e decidiram que precisavam passar um tempo escondidos em algum lugar. Aí eles decidiram que o melhor local que eles tinham naquele momento era a casa de uma tia de Bonnie, no estado do Novo México. Aliás, essa é outra curiosidade do casal, tá? Eles cometeram crimes em vários estados. E nesse momento eles estavam no Texas, tá? E aí decidiram ir para o Novo México, se refugiar na casa dessa tia de Bonnie e ficaram lá abrigados durante alguns dias, mas a tia de Bonnie também, ela não sabia que a sobrinha dela era uma assassina já praticamente e tampouco o companheiro dela. E ela desconfiou também do comportamento deles e acionou a polícia. Quando a polícia atendeu a chamada, um subxerife chamado Joe Jones atendeu a chamada. E ao chegar na residência, ele foi abordado pelos criminosos e sequestrado. Eles decidiram fugir e levaram o subxerife junto. Esse subxerife deu uma sorte muito grande, porque quando eles estavam bem distantes do local da fuga, eles decidiram libertar Joe Jones. E ele deu muita sorte não só por isso, mas também por Bonnie e Clyde não ter decidido matá-lo simplesmente porque ele era um policial. Porque o casal tinha um ódio muito grande de policiais. Vocês vão ver aqui ao longo da história que eles assassinaram vários policiais sem dar qualquer chance de defesa, tá? De surpresa mesmo, às vezes numa blitz, um policial chegava para abordar o carro e eles simplesmente saíam da janela e disparavam um monte de tiro no policial. Após a libertação do subxerife Joe Jones, o casal começou a circular por uma série de cidades nos estados do Novo México, do Texas, principalmente pequenas cidades, realizando pequenos roubos, né? Pequenos assaltos, roubando carros também às vezes para fugir. E a quadrilha começou a crescer. Mas o que aconteceu? Os principais membros eram a Bonnie, o Clyde e Ralph Fields. Por quê? Outros membros às vezes se agregavam à quadrilha. Às vezes ela tinha 5 membros, às vezes 6, mas eles ficavam pouco tempo. Tá? Entravam na quadrilha, faziam alguns roubos e depois saíam, por algum motivo. Aí um tempo depois esse cara que saiu voltava, mas depois saía de novo. Então quem ficou na quadrilha até o final foram esses 3. Durante esse período, 2 crimes da quadrilha se destacaram. O primeiro foi um roubo a um banco no estado do Missouri, onde houve reação, seguido por um intenso tiroteio, e eles tiveram que fugir às pressas. Aí o que aconteceu? Quando a quadrilha chegou no esconderijo deles, Clyde havia ficado encarregado da parte de segurança, né? Da contenção, de reagir aos tiros e tal. Ficou responsável pela fuga também. Ele não cuidou do dinheiro. Quem foi até os caixas do banco pegar o dinheiro foram outros bandidos. E aí, por causa disso, eles roubaram Clyde. Então, quando chegaram no esconderijo, eles falaram para o Clyde que haviam roubado apenas $80. Mas, na realidade, tinham roubado 500. Mas como o Clyde não sabia o valor roubado, falaram que foi apenas 80. E dividiram esses $80 com o Clyde. Clyde, alguns dias depois, ficou sabendo que havia sido enganado, ficou furioso, mas aí não podia fazer mais nada.
como diz o ditado, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Outro crime que se destaca nesse período aconteceu em dezembro, quando a quadrilha parou um carro na estrada para roubá-lo. E um membro chamado William Daniel Jones, enfurecido porque o motorista estava demorando muito a sair do carro, disparou um tiro e o matou. Então vocês vejam, o crime era para ser apenas um roubo de um carro, mas acabou virando um homicídio totalmente sem necessidade. Então, essa é a outra marca registrada da quadrilha em vários crimes. Eles tinham a intenção de cometer um determinado crime, mas ao longo da ação, agindo de forma impensada, de forma afobada, eles acabavam transformando aquele crime num outro mais grave, sem trazer qualquer benefício para eles. Um exemplo é esse homicídio, que era para ser só um roubo de um carro, e eles acabaram transformando num assassinato. Em janeiro de 1933, eles assassinaram mais um policial. O xerife substituto Malcolm Davis fazia parte de uma equipe que estava rastreando um criminoso que agia naquela região, e eles tinham indicação de que aquele criminoso iria passar por um determinado local, e aí eles armaram uma emboscada. Porém, eles também tinham pistas sobre Clyde, mas não era a quadrilha de Bonnie e Clyde que eles estavam perseguindo, mas acabou de Bonnie e Clyde passarem também por essa emboscada por acaso, e aí os policiais reagiram, atiraram, e Bonnie e Clyde reagiram também e acabaram matando esse xerife substituto, Malcolm Davis. Apesar de todos esses roubos, assaltos, roubos a bancos, roubos de carros e assassinatos de vários policiais, Bonnie e Clyde até então eram criminosos comuns, eram conhecidos da polícia dos estados onde eles estavam agindo, mas não eram conhecidos a nível nacional nos Estados Unidos, não eram conhecidos ainda da imprensa e do grande público. Mas aí aconteceria algo que iria mudar suas vidas. A quadrilha, chefiada por Bonnie e Clyde, era conhecida como Gangue Bowell. Por quê? Por causa do Clyde Bowell, que era o líder da gangue. Eles começariam a ficar famosos em março de 1933, quando um irmão de Clyde, chamado Marvin Bowell, um irmão mais novo, que também já tinha envolvimento com o mundo do crime e estava preso, ele saiu da prisão e se juntou à gangue do irmão, juntamente com sua esposa, Penny Frazier, conhecida como Blanche. Nesse momento, a gangue ficou composta então por 5 pessoas: o casal Bonnie e Clyde, o casal Buck e Blanche, e um homem chamado Daniel Jones, que é o mesmo que havia matado o motorista do carro que eles iam roubar em dezembro do ano anterior. Nessa época, eles arrumaram um esconderijo provisório no estado do Missouri, alugaram uma casa ali e ficaram morando ali durante alguns dias, mas eles sempre faziam pequenas festas ali, sempre tinham churrasco, bebiam muito, e isso chamou a atenção também da vizinhança, que acionou a polícia. E aí, no dia 13 de abril, a polícia local fez uma diligência naquela residência. Assim que a gangue avistou os policiais se aproximando da casa, eles reagiram a tiros, pegaram os policiais de surpresa e provocaram a morte de um detetive e deixaram um policial ferido gravemente. A polícia também disparou vários tiros contra eles e eles tiveram que fugir às pressas no Ford V8. Durante o tiroteio, Buck, o irmão mais novo de Clyde, foi ferido de raspão. E Daniel Jones foi ferido gravemente. Ele levou um tiro pelas costas que atravessou a escápula e saiu pelo peito. Isso prejudicou muito a quadrilha, né? Porque tinham 2 membros feridos, um deles gravemente. E eles também, devido à fuga apressada, eles tiveram que deixar quase todos os seus pertences para trás, incluindo um caderno de poesias redigidas por Bonnie Parker, um cachorro, um verdadeiro arsenal, muitas armas, muitas munições, o alvará de soltura de Buck, sua certidão de casamento com Blanche e um outro item que naquele momento parecia sem importância ou de pouca importância, mas no futuro seriam mais importantes de todos eles: uma máquina fotográfica
com um rolo de filme dentro. Essa máquina foi entregue à imprensa. A imprensa tomou conhecimento do ocorrido, tá? A polícia foi fazer uma diligência numa casa, houve um tiroteio, morreu um policial e foi lá fazer uma cobertura padrão. E essa máquina foi entregue aos jornalistas. E aí eles levaram para o jornal e revelaram essas fotos, e o jornal local publicou algumas dessas fotos na matéria, um jornal chamado The Globe Joplin. E aí ele publicou algumas dessas fotos, até porque algumas delas eram muito curiosas, como por exemplo uma foto de Bonnie fumando um charuto e com um revólver na mão. O que era hoje pode parecer uma foto sem importância, mas naquela época, naquele contexto cultural, isso chamava muita atenção, porque a mulher não tinha tanta liberdade como tem hoje. E uma mulher, ainda mais com aquela aparência muito franzina, muito frágil, posar na beirada de um carro com um revólver e fumando um charuto, era uma coisa que chocou muito aquela sociedade. E aí outros jornais de maior impacto, de maior alcance, jornais maiores, replicaram essa matéria com a foto. E foi assim que Bonnie e Clyde se tornaram famosos. E nos dias seguintes, a imprensa deu continuidade à busca, à perseguição que a polícia estava fazendo. E aí, novos detalhes sobre a vida daquela gangue, né, incluindo que Bonnie, que já havia chamado muita atenção na imprensa, tinha um companheiro que fazia parte da gangue, e eles iam cometendo novos crimes, assaltos, matavam outros policiais. Então isso acabou despertando cada vez mais o interesse do público para conhecer o desfecho daquela história. E além disso, havia uma certa romantização, né? Muitas, principalmente mulheres, né, donas de casa, mulheres jovens, né, adolescentes, pré-adolescentes, tinham interesse em conhecer a cobertura da imprensa sobre Bonnie e Clyde para saber o desfecho do casal, nem o desfecho da história do ponto de vista criminal, mas do casal, se eles iriam continuar juntos, seriam presos juntos, se separavam. Ou seja, virou quase uma ficção, um romance, né? E foi assim que eles ficaram famosos. Isso tudo aconteceu muito rápido e em poucas semanas eles passaram de 5 criminosos desconhecidos nos Estados Unidos, onde eram conhecidos apenas pela polícia nos estados que eles agiam, para se tornarem os criminosos mais famosos dos Estados Unidos até então. Ao contrário do que possa se pensar, para a gangue Bowell, essa fama foi muito prejudicial. Na verdade, eles não ganharam nada com essa fama. Ela acabaria, inclusive, contribuindo para o fim da gangue. Ao longo dos meses seguintes, lembre-se, estamos no ano de 1933, após essa fuga no Missouri, eles passaram os meses seguintes circulando por várias cidades, atravessavam a fronteira de alguns estados, praticando pequenos furtos, assaltos a lojas, alguns bancos, roubando carros. E esses crimes, uma vez que eram identificados como cometidos por Bonnie pela gangue Bowell, a polícia ia lá e noticiava a ocorrência. Então o que acontecia? Imagina o seguinte, uma cidade qualquer teve, vamos supor, 10 roubos a carros num determinado dia, tá? Antes de Bonnie e Clyde ficarem famosos, eram só 10 roubos a carro. Dificilmente a imprensa iria cobrir isso, porque todo dia algum carro era roubado. Às vezes podia noticiar um ou outro por algum motivo, de repente alguém era assassinado, mas não era um evento de grande importância. Mas depois que essas coisas começaram a acontecer, quando um carro era roubado e a imprensa descobria que havia sido por Bonnie e Clyde, descobria por intermédio da polícia, aí a imprensa noticiava que Bonnie e Clyde estavam na cidade tal atuando e haviam acabado de roubar um carro. Aí o que eles faziam? Fugiam para uma outra cidade. Aí chegava lá, iam roubar uma loja. Aí a polícia ia colher o depoimento das testemunhas, descobrir que era Bonnie e Clyde. A imprensa, através da polícia, descobria e noticiava também. Aí eles ficavam marcados. Naquela cidade estava presente Bonnie e Clyde. Então o que aconteceu? Eles começaram a ficar muito visados. Eles eram facilmente reconhecidos. Eles começaram a perceber. Pessoas nas ruas olhavam para eles, às vezes apontavam, reconhecendo eles. Eles percebiam isso e saíam do local. Só que isso acontecia repetidamente.
Então o que eles tiveram que fazer? Tiveram que ficar em locais afastados, né, para evitar serem reconhecidos, e ficou mais difícil também cometerem seus crimes. E a gangue, que até então tinha uma vida de certa comodidade, né, porque eles viviam roubando, pegavam dinheiro roubado e tinham uma vida relativamente confortável, dormiam onde quisessem, em hotéis, alugavam a casa que quisessem, comiam no restaurante que quisessem. Então eles iam tocando a vida dessa forma. Depois que isso aconteceu, como eles tiveram que se afastar, eles não podiam mais ficar em locais nos grandes centros, né, nas cidades, eles não podiam mais ficar, eles passaram a dormir no meio do mato, acampados, dormir dentro do carro, na beira da estrada. Às vezes para almoçar, para jantar ficava difícil, não podia ir para um restaurante, tinha que mandar alguém, um membro novo do grupo, comprar comida, enfim, ficou difícil a vida deles, né? E isso começou a gerar um clima de insatisfação dentro da gangue muito grande, porque eles não conseguiam resolver essa situação e começou a gerar uma série de conflitos dentro dos seus membros, né? Inclusive alguns deles começaram a abandonar a gangue nesse período, que já era pequena, foi ficando cada vez menor, e isso foi enfraquecendo a já muito perseguida gangue Ballroom. No dia 10 de junho de 1933, aconteceu algo muito grave com a gangue. Eles estavam viajando por uma estrada num carro roubado. Nessa ocasião só haviam 3 pessoas no carro: Bonnie Parker, Clyde Ballroom e Daniel Jones. Até que eles chegaram num ponto da estrada que estava em obras, mas Clyde estava distraído, já era tarde da noite. Aliás, essa é outra coisa importante, eles tinham que viajar sempre de noite para ter menos gente na estrada, menos funcionários nos semáforos, menos blitz, ou seja, dificultar que eles fossem reconhecidos, né? E aí, em função disso, nessa estrada, quando chegou nesse ponto em obras, Clyde já estava cansado, com sono, não notou que ia começar um trecho em obras. O resultado disso é que ele saiu da estrada e capotou com o carro. Tanto ele quanto o Daniel Jones se feriram nesse acidente, mas conseguiram sair do carro já em seguida. Mas Bonnie ficou presa dentro do carro, nas ferragens. E pior do que isso, o carro logo em seguida começou a pegar fogo. E aí eles, desesperados, começaram a lutar para tentar tirar Bonnie das ferragens, mas só conseguiram fazer isso depois que a perna dela já tinha sofrido queimaduras de 3º grau. E isso iria, além de todas as dificuldades que a gangue já estava passando, essa iria aumentá-las enormemente, porque era um membro importante do bando gravemente ferida. Então, além dela ter dificuldades para ela própria fugir da polícia, ela ainda iria dificultar a fuga dos demais membros. Mas, como ela era companheira de Clyde, né, evidentemente ela não seria abandonada. Após esse evento, os 3 se juntaram a Buck e Blanche e decidiram passar um tempo numa estância turística no estado do Arkansas. E aí eles decidiram ficar lá para cuidar dos ferimentos de Bonnie e decidiram que ali era melhor deixar a poeira baixar, parar por um tempo com os assaltos, para ver se a polícia diminuía um pouco a perseguição, deixar a Bonnie se curar um pouco também, e aí mais à frente eles iriam decidir o que fazer. Mas o plano não deu muito certo, porque logo o dinheiro deles acabou e eles viram que tinham que fazer pelo menos mais alguns assaltos para levantar um dinheiro. E aí no dia 23 de junho eles decidiram assaltar uma mercearia, mas houve uma ação policial durante o assalto e eles reagiram e mataram o chefe de polícia. E aí mais uma vez eles tiveram que abandonar a estância turística, levar a Bonnie ferida com eles e retomar as fugas. Nessa época também, devido aos constantes assassinatos de policiais praticados pela gangue Ballroom, se tornou questão de honra prender Bonnie e Clyde. Então a polícia decidiu que a qualquer custo iria capturá-los. E para isso, inclusive, solicitaram a intervenção do FBI, a Polícia Federal norte-americana. Depois desse assalto frustrado à mercearia, a gangue Ballroom viu que a polícia estava direto em cima deles, investigando a fundo, fazendo diligências, muitas blitz nas estradas, porque eles sabiam que eles viviam fugindo de um estado para o outro, então faziam blitz preventivas nas estradas. E aí a prioridade então passou a ser fugir
e cuidar dos membros feridos da gangue. Por isso eles pararam com os assaltos durante um tempo. Em julho de 1933 eles alugaram um chalé. Passaram alguns dias ali e a polícia recebeu uma ligação de uma denúncia, né? Alguém informando que tinha pessoas estranhas naquela residência. A polícia então, já ciente da possibilidade de ser Bonnie e Clyde, realizaram uma operação na qual mais de 13 homens armados com submetralhadoras compareceram ao imóvel às 11 horas da noite, já preparados para um tiroteio. A gangue Bowell naturalmente reagiu com a violência de praxe. Imediatamente recebendo os policiais a tiros, iniciou-se um tiroteio terrível e eles tiveram que fugir, abandonar o imóvel às pressas e fugir. Durante o tiroteio, Buck, o irmão mais novo de Clyde, foi ferido gravemente na cabeça. E sua companheira, Blunt, ela, durante a fuga, enquanto eles entravam no carro, um tiro estilhaçou um dos vidros e atingiu ela nos olhos, deixando ela praticamente cega. Então vocês vejam, já são mais 2 membros do grupo gravemente feridos, né? Então a situação para eles foi ficando cada vez mais complicada. 5 dias depois, no dia 24 de julho, eles chegaram no estado do Iowa e decidiram acampar num parque abandonado lá. Tinha um parque, poucas pessoas abandonadas, poucas pessoas circulavam por ali. Eles acharam um local seguro e decidiram acampar ali. A princípio parecia uma boa ideia, mas mesmo circulando poucas pessoas ali, essas poucas pessoas iriam estranhar um acampamento justo num parque abandonado, né? Não deu outra. O que aconteceu? Chamaram a polícia foi lá, houve um novo tiroteio. Nesse tiroteio, Clyde e Daniel Jones foram feridos, mas conseguiram fugir junto com a Bonnie. Já Buck levou um tiro nas costas durante a fuga e não conseguiu fugir. Aí ele implorou que os demais membros da gangue fugissem, né? Já que ele não tinha mais jeito, pelo menos os outros se salvassem. Mas sua esposa Blunt se recusou a fugir e ficou com ele. Aí a polícia prendeu os dois, mas Buck acabou morrendo 5 dias depois, em decorrência de uma pneumonia, tá? Já Blunt foi presa e processada legalmente por seus crimes. Nas 6 semanas seguintes a esse evento, a gangue não para em lugar nenhum. Eles circulam por vários estados, tá, como Kansas, Oklahoma, Missouri, Mississippi, entre outros, sempre roubando, assaltando e fugindo da polícia. Quando chegou em novembro, Clyde decidiu ir para a cidade de Dallas. E aí, quando eles estavam passando pelo Missouri, rumando para Dallas, eles decidiram mudar de carro. E aí, Clyde mandou Daniel Jones roubar o carro para eles prosseguirem na fuga. E Jones fez isso, mas em vez de seguir para o ponto de encontro para buscar os outros dois, ele decidiu abandonar a gangue, porque ele viu que o barco já estava afundando. E ele realmente estava certo, ele foi preso na cidade de Houston. Ele não sabia naquele momento, mas essa traição salvou a sua vida, porque o fim de Bonnie e Clyde estava próximo. Ainda no mês de novembro, desalentados com o abandono de Daniel Jones e constantemente perseguidos pela polícia e cada vez mais difícil realizar roubos, eles decidiram buscar um refúgio com familiares. Enquanto eles rumavam para o estado do Texas, onde moravam seus parentes, a polícia, devido à investigação, conseguiu rastrear o itinerário que eles estavam fazendo e montou uma emboscada numa estrada. E eles conseguiram interceptar Bonnie e Clyde. Quando eles passavam ali com um carro, os policiais atiraram, Bonnie e Clyde reagiram, conseguiram fugir, mas um tiro atravessou a porta do lado do motorista e atingiu Clyde nos 2 joelhos e atingiu também Bonnie na perna. Depois disso, Clyde buscou um tratamento médico para Bonnie. Ele conseguiu interná-la no hospital, apesar do risco deles serem identificados em um hospital, né? Mas ele conseguiu dar entrada com ela no hospital e ela permaneceu durante um tempo em tratamento. E durante esse período ele montou uma outra pequena gangue com criminosos locais para realizar assaltos. Durante esse período também a situação ficaria ainda mais difícil para eles, porque Bonnie foi indiciada por um homicídio.
Até esse momento, embora Bonnie estivesse envolvida com Clyde, Clyde carregava nas costas todos os homicídios do ponto de vista jurídico. A polícia sempre indiciava Clyde pelos homicídios, né? Mas nesse período, pela primeira vez, Bonnie foi indiciada pelo homicídio de uma vítima durante um assalto. Isso significava que, numa eventual prisão deles, Bonnie também pegaria uma pena pesada. Quando chegou em janeiro de 1934, Clyde decidiu que já estava na hora de realizar aquela vingança que ele tanto queria desde que ele saiu da prisão. Ele, com o pequeno grupo que ele havia montado, ele planejou uma fuga da unidade de Eastern Prison, onde ele havia cumprido pena. E ele havia planejado conseguir pelo menos a fuga de alguns dos prisioneiros ali. A unidade, devido às suas características, ela não tinha muita segurança, o que facilitou um pouco o trabalho de Clyde. Ele conseguiu realmente retirar alguns prisioneiros dali. Nessa ocasião eles inclusive mataram um guarda da prisão, e depois disso, devido à periculosidade de Clyde, que estava sempre aumentando, e a polícia do Texas não estava conseguindo apresentar resultados na perseguição do casal, eles convocaram um homem chamado Frank Harmer, que é um ex-Texas Ranger, que é uma unidade de elite da polícia do Texas. Comparando, no caso da polícia aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, é como se fosse o BOP, né? A tropa de elite da Polícia Militar do Rio é o BOP. Os Texas Ranger eram a tropa de elite da polícia do Texas. Esse cara, ele não fazia mais parte desse grupo, mas ele havia feito parte, e durante o seu período de trabalho como Texas Ranger, inclusive ele prendeu vários criminosos de alta periculosidade que agiam no Texas. Ele já estava aposentado, inclusive, mas devido à dificuldade de se prender Bonnie e Clyde, eles convocaram ele para prestar mais um serviço, que ele prontamente aceitou. Depois dessa fuga de prisioneiros de Eastern Prison, alguns deles se juntaram à gangue de Clyde. Bonnie também havia recebido alta do hospital, e nesse período, com a gangue maior, na avaliação dele, como a gangue estava maior e a perseguição policial, na visão dele, havia diminuído um pouco, ele achou que a gangue estava mais forte. E aí ele começou a retomar os roubos, os assaltos a bancos, e inclusive nessa ocasião ele matou 2 patrulheiros durante uma fuga numa autoestrada. Inclusive uma noiva de um desses policiais compareceu ao funeral vestida de noiva, fato que ganhou grande repercussão na imprensa e gerou grande comoção nos Estados Unidos. Mas, diferente do que Clyde estava avaliando, na verdade a perseguição policial estava só aumentando e o cerco começou a se fechar em torno deles. No mês de maio de 1934, Frank Harmer ele identificou o esconderijo de Bonnie e Clyde numa cidadezinha no estado da Louisiana. Mais diferente do que a polícia havia feito anteriormente, né? Em vez de ir lá e abordar a gangue na residência, eles decidiram ficar só observando para ver o que eles faziam. Até que um dia eles tiveram a informação que a gangue havia partido para uma outra cidade para participar de uma festa, porque eles estavam numa região onde tinha alguns familiares deles ali. Alguém estava dando uma festa numa cidade próxima e eles foram para lá. E aí o que a polícia planejou? Eles sabiam qual era a estrada que ligava as duas cidades e fizeram uma emboscada ali. 6 policiais armados ficaram 3 de cada lado da estrada. Quando passou o Ford que Clyde estava dirigindo, eles imediatamente, sem dar voz de prisão, metralharam o carro. Às 9h15 da manhã, o Ford V8 que eles dirigiam foi alvejado 167 vezes. Bonnie morreu com 23 tiros e Clyde com 25. E isso marcou o fim da gangue Ball. Os demais integrantes se dispersaram, outros foram presos e aí acabou a gangue. Mas uma coisa interessante é que no interior do veículo eles descobriram uma carta que Clyde pretendia mandar para Henry Ford. Nessa carta, Clyde elogiava os veículos que ele roubava, fabricados pela Ford, porque ele queria dizer para Henry Ford que ele achava os veículos da Ford de grande qualidade, eram os melhores para fugir da polícia. E isso naturalmente saiu na imprensa na época, ajudou a aumentar a fama da gangue, e foram eventos como esses que transformaram uma gangue qualquer de criminosos, como tantas outras que existiram e existem nos Estados Unidos,
ajudou a transformá-los em quase celebridades do mundo do crime, né? Na verdade, em seus feitos não houve nada de extraordinário do ponto de vista criminoso, né? Mas a cobertura, a conotação que foi dado aos crimes praticados por eles gerou a fama dessa gangue. Outra coisa que contribuiu foi Hollywood, porque em 1967 foi lançado o filme Bonnie e Clyde, uma rajada de balas contando a história deles, e aí estava selado o destino da gangue como os mais famosos criminosos da história dos Estados Unidos até hoje. Pessoal, então essa foi a história de Bonnie e Clyde, o casal de bandidos mais famosos da história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido interessante. Se você gostou, deixe um like aqui, que vai ajudar muito no crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque temos vídeos novos aqui toda segunda e sexta-feira, tá? Se você quiser sugerir algum tema também, isso é muito importante para o canal. Você pode falar comigo nos comentários ou nas redes sociais do canal, cujos links estão lá em cima na capa do canal. Já que você gosta de histórias como essas, eu vou deixar aqui um outro vídeo que eu fiz contando a história do caso Máscaras de Chumbo, um dos crimes mais misteriosos ocorridos no Brasil. Assiste o vídeo porque é uma história muito interessante, vale a pena, tá ok? Nos vemos no próximo vídeo então, um grande abraço e tchau!